יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Olá, caríssimas ouvintes e caríssimos ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Judaísmo e Kabbalah, um podcast da comunidade Betel, com o rabino da comunidade Betel, o queridíssimo rabino Uri Lan, e comigo, Moré, professor Felipe Pinchas Gritz. Rav Zalman, ele tem todo um trabalho em cima disso, From Aging to Saging, de envelhecer a se tornar sábio. E essa ideia do para frente e para cima, ela também pode ser interessante, né? Para frente, de alguma maneira, é inevitável. Então, vamos encarar isso e vamos, né? Agora, para cima é uma opção, porque realmente parece que a idade avançada tem seus desafios e suas dificuldades, né? Na verdade, dos 40 para frente, já começa a ficar evidente que existem questões novas que não existiam, de toda ordem, né? De ordem psíquica, emocional, física, existencial, e assim vai. Eu imagino com 70, com 80. Agora, 70 para Kabbalah é um momento em que você pode ter um domínio, a pessoa comum, né, pode ter um domínio de todas as emoções, das 7 características emocionais, nas 10 nuances de cada uma. Então, se diz que com 70 anos é quando você tem essa capacidade de um autodomínio. Então, a experiência também e a maturação realmente pode nos levar a alguma sabedoria. E, finalmente, eu acho que existe algo como sociedade que a gente pode fazer ou construir nesse sentido. Quando eu estava nos meus 20, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e eu fui assistir um musical Rent num teatro, assim, perdido, numa estrada no meio da Flórida. E quando eu entrei no teatro, eu reparei que todos os funcionários eram idosos. Era uma graça o teatro. Ok, os caras devem ter dinheiro, né? Mas era uma graça o teatro, tudo era excelente, o tratamento que a gente recebia excelente, todos os funcionários de cabelo branco e felizes com o que estavam fazendo, pelo menos passavam essa sensação. Então, a gente também construir condições na nossa sociedade para que as pessoas de uma certa idade continuem não só pertinentes, mas podendo compartilhar uma sabedoria que elas têm, é muito legal. E você citou o exemplo japonês no texto da querida Ravina Rubi. Eu nunca estive no Japão, mas a notícia que eu tenho é que o respeito ao idoso lá é uma coisa óbvia e trivial. Sim. Você citou o Reb Zalman, e eu sempre que eu penso sobre algum tema que eu quero buscar inspiração, nos últimos anos ele é uma das minhas fontes de consulta, né? E eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Eu sempre digo que eu tive o prazer de conhecer a esposa dele pessoalmente, e já foi uma grande alegria. Mas eu sinto a presença do Reb Zalman desde os anos 90, quando eu tive contato com os livros dele, e ele era vivo, e nos dias de hoje, com os livros dele
e nas conversas com as pessoas que, de alguma forma, levam o legado dele adiante. Tem um livro que ele está em inglês, ele foi editado, né, com textos de pessoas que passaram por certas experiências junto com ele. O livro chama-se Sabedoria de Reb Zalman, e Acolhendo a Espiritualidade Judaica. E eu vou trazer um texto que tem a ver com essa época e tem a ver com esse processo de transformação, como você falou, né, de para frente e para cima, que a gente pode lembrar do Super-Homem, ou a gente pode lembrar da El Al, né, da Companhia de Aviação Israelense, e a gente pode lembrar de tantas coisas, mas eu vou trazer esse texto e vou ler aqui para você e para todo mundo. Ele começa, parece que começa com uma música do John Lennon, né? Ele começa Imagine, né? Imagine, disse Reb Zalman, que todos os hábitos que já não te servem mais são uma pedra enorme, muito grande, para você movimentá-la. Você, então, pode tomar uma marreta, a maior marreta que você tiver, que você encontrar, você busque essa marreta, levante-a acima da sua cabeça e tenta bater com toda a sua força nessa rocha. E quebre essa rocha em alguns pedaços. Ele diz o seguinte: este é o toque do shofar que nós conhecemos como tequiá. Tequiá, tequiá, pá! Né? E quebra essa rocha dessa pedra que acumula todos os nossos hábitos que nos pesam, os nossos vícios, os nossos hábitos, e que a gente já não consegue mais movê-los e a gente fica com eles. Aí ele diz, em seguida, você pega um martelo um pouco menor, alguma coisa que você pode mover com mais facilidade, e aí você lá, pá, 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 você quebra aqueles pedaços que sobraram daquela rocha grande em pedaços menores. Ele vai dizer, esse é o toque do shofar que a gente conhece como shvarim. Tu, tu, tu. Então, você pega um bastão bem pequeno e pega esses pedacinhos que sobraram e você pulveriza esses pedacinhos e transforma eles em pó. E vai lá. Tá, 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 tá. Essa é a teruá. Tá, 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 tá. E ele fala, e aí? Bom, aí você tem um monte de pó e as tuas características ruins, os teus maus hábitos, os teus vícios ainda estão aí, só que agora na forma de pó, poluindo a tua vida e poluindo o mundo. O que eu faço com esse pó? E aí, o Reb Zalman, ele diz assim, pega esse pó, molde esse pó agora em alguma coisa positiva. Você pode transformá-lo através aí de alguma técnica em que essas partículas minúsculas possam ser reconsolidadas, sintetizadas, e você aperta e você concentra, né? Você aperta elas com muita intensidade. Ele fala, esta é a Tekiá Gdolá. É aquele toque poderoso que levará as suas boas intenções para o novo ano. Ou seja, você pega aquela rocha, você quebra em pedaços menores, quebra em outros pedaços ainda menores, transforma em pó, e aquele pó você transforma em bons hábitos, em algo que você pode mover e que você quer levar adiante. Ou seja, um processo de quebra. Eu coloquei aqui do meu lado, nas minhas anotações, é um momento agora de quebra, 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 em seguida de transformação e reorganização. Ou seja, mais uma vez a gente traz aqui uma visão otimista, mas para isso a gente precisa quebrar algumas coisas alguns paradigmas, né? Algumas coisas que nos deixam muito carregados, alguns vícios de linguagem que nós nos acostumamos a usar nesse último ano em particular e nos anos anteriores, e a gente transforma tudo isso em alguma outra coisa que seja positiva para nós e para o mundo. Então,
essa foi um texto que foi trazido por um homem chamado Michael Hussid, nesse livro, em homenagem ao Reb Zalman, e que fala do toque do shofar, uma interpretação bastante original do toque do shofar. Passo a bola. A gente quebra, molda e leva para o mundo isso remoldado. Você transforma alguma coisa que não está boa em pó. Esse pó, ele não tem agora uma forma, e você pode moldá-lo de uma outra maneira, de forma a isso agora ter um uso positivo no mundo. Essa seria a ideia. עושה שלום ובורא את הכל, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא